O segundo requisito, inserido aí no artigo 17 do Código Penal, está relacionado agora não mais ao meio, mas sim ao objeto. Atentem-se, pessoal, objeto significa objeto material do crime. Lembram-se lá atrás quando nós estudamos objeto jurídico e objeto material? O objeto jurídico é o objeto de proteção da norma penal. E o objeto material é a coisa ou a pessoa sobre a qual recai a conduta do agente. Aqui o legislador diz, quando houver absoluta impropriedade do objeto, ele está dizendo, do objeto material, absoluta impropriedade da coisa ou da pessoa sobre a qual recai a conduta do agente. Ok? Da mesma forma que nós mencionamos em relação ao meio, repete-se agora em relação ao objeto. Significa, o objeto precisa ser absolutamente impróprio e não mais relativamente impróprio. Então, exemplo, que eu já mencionei em outras oportunidades para você. Eu quero matar o meu vizinho. Aproveito um dia que eu sei que ele está sozinho, vou até a casa dele, encontro a porta da casa dele só com o trinco, sem chave, sem tranca, tá? Eu abro a porta, vejo que ele está deitado no sofá assistindo televisão, ou pelo menos eu penso que ele está assistindo televisão. Eu saco do meu revólver e dou 5 tiros naquele indivíduo. Prova-se depois que aquele indivíduo já estava morto há 4 horas antes de eu efetuar os disparos nele. Significa o seguinte, a pessoa sobre a qual recaiu a minha conduta é um objeto material absolutamente impróprio àquele ato que eu pratiquei. Ou seja, você não mata morto. Ah, mas não daria tentativa de homicídio, mas como você tenta matar quem já não tem mais vida? Como que você vai tentar retirar a vida de quem já não a tem mais? Portanto, não se pune nem a tentativa. Tranquilo isso? Entenderam essa situação, essa hipótese? Tá? É por aí. É a mesma situação se eu utilizar, por exemplo, tá? Eu quero matar alguém utilizando como meio, tá? Um veneno, e eu apanho um pó branco achando que é o veneno, quando na verdade é açúcar. E eu vou lá e ministro isso na bebida daquela pessoa com a intenção de matá-lo. Tá? Se ele não for diabético, esse meio que eu usei é absolutamente ineficaz. Se ele for diabético, o meio pode ser relativamente ineficaz. É o mesmo critério em relação ao objeto. Tranquilo isso? Entenderam? Para finalizar, vamos só verificar aí a questão do relativo. Tá? O relativo é importante. Nós falamos do absoluto, agora vamos falar o que é o relativo, para não ter dúvida. No relativo, ele é parcial. A relatividade é parcial e não total. Ela é temporária, circunstancial, tá bom? Essa é a diferença. Quando o meio ou o objeto for relativamente ineficaz ou relativamente impróprio, eu tenho a figura da tentativa, tá bom? Ok? Tranquilo? Uma observaçãozinha final aí. Caracteriza crime, ou nós estamos diante de crime impossível, a vigilância exercida sobre uma determinada pessoa, tá? Ou por câmeras ou por seguranças. Então imagine você a seguinte situação, você entra num determinado estabelecimento comercial com a intenção de subtrair objetos, tá? Mas esse estabelecimento comercial tem várias câmeras para todos os ângulos, e ele tem uma sala lá que tem uma pessoa 24 horas monitorando essa câmera. E havia muita discussão quanto a isso. A parte da doutrina dizia, o crime aí é impossível de ser praticado, porque a pessoa está em vigilância a todo momento, que ele entra e sai da loja. Portanto, ele não vai conseguir subtrair. Tudo que ele pegar lá, na hora que ele chegar no caixa eletrônico, vão barrar o indivíduo. Nós estamos diante de um crime impossível. Tá? Ou quando tem um segurança. Vocês viram agora, essa semana, a questão daquele menino que foi comprar um relógio lá para o pai dele. Tá? Na hora que ele entrou na loja, já 2 seguranças o acompanharam, ficaram olhando para ele constantemente. Então, antigamente tínhamos a discussão, nessas hipóteses de câmeras ou de segurança que fica o tempo todo te monitorando, o crime seria impossível. Tá?
Ocorre que os tribunais superiores, principalmente o STJ, passou a reconhecer e a decidir que essas situações as câmeras ou segurança não são meios absolutamente eficazes para evitar o crime. Porque a câmera pode falhar ou o funcionário está lá monitorando essas imagens, pode, num determinado momento, pegar o celular para verificar se tem alguma mensagem e, por um segundo, deixar de olhar para o monitor e ocorrer o crime, ou ele pode ver o indivíduo subtraindo, mas o indivíduo pode sair desabalar da carreira dentro do estabelecimento comercial e ninguém consegue alcançá-lo, portanto ele vai consumar o crime, tá? Ou também os seguranças podem falhar, né? São seres humanos, eles podem, em determinado caso, não conseguir ver e evitar o crime. Portanto, entendeu o STJ que câmeras de segurança ou seguranças propriamente dito seriam meios relativos e não absolutos, portanto, gerador de crime. E não seria cabível a hipótese do artigo 17 do Código Penal, crime impossível. Tantas decisões que o STJ teve nesse sentido que ele sumulou. Hoje, esse assunto está pacificado, porque nós temos a súmula 567 do STJ, que determina que não é cabível nessas situações o benefício aí do crime impossível, a existência do crime impossível, porque o meio utilizado não é absoluto e sim é relativo. Ok? Encerramos com isso o primeiro requisito do crime. Começaremos em breve o segundo requisito. Abraço, pessoal.